Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Que a presença do Senhor esteja conosco e esteja em nossa casa. Amém? Todo último domingo do mês, nós fazemos esta oração especial. Tem gente que não entende o poder que tem esta oração. Tem como passar o testemunho da moça que contou aí de manhã? Tem como passar aqui? Hoje de manhã teve um testemunho tremendo aqui. Lembra de uma moça que eu falei que ia contar um testemunho de um negócio de 20 mil na macumba? Lembra? Quem lembra que eu falei isso aqui? Era para ela vir à noite, só que ela veio de manhã. Mas tremendo. E que mostra para nós o poder que tem a oração por um familiar. E tem pessoas que não valorizam, desprezam. Não se esqueça que o maligno, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Se eu e você não orarmos pelos nossos familiares, quem vai orar? Se eu e você não apresentarmos eles a Deus, quem vai apresentar? E eu creio que Deus tem estado conosco nesta jornada, nesta empreitada, e nós estamos convidando você para caminharmos juntos pela família e vencer. Amém? Tem como colocar? Tem? Escuta esse testemunho, presta bastante atenção. Foi aqui hoje de manhã que a moça contou. Conta aí, coloca aí. Pela família, para fortalecer cada um que está ali conosco e que cada domingo seja mais abençoado que o outro. Amém? Você conta, Tatiana, a benção aqui para nós? Porque tem a ver com a família, né? A mãe orando, né? Faz favor, em nome de Jesus. Aí a dona Aparecida também vai contar a benção dela em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tatiana, seja bem-vinda e a paz do Senhor Jesus. Pode ficar à vontade, pode falar o seu nome e contar o que Deus fez na sua vida, tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Tatiana e eu estou aqui para humildemente contar o meu testemunho. E é um prazer estar falando aqui com vocês. E eu espero que sirva para cada um de vocês o testemunho que eu vou falar. Em 2011, eu tive uma vida muito difícil. E a partir daí, eu fui ao fundo do poço. Vários fatores me levaram ao fundo do poço, vários. Mas o principal, o primordial que me levou ao fundo do poço foi comer uma comida preparada. E ao comer essa comida preparada, no ato de comer essa comida preparada, a minha mãe sentiu que eu não deveria ter comido essa comida. Maligna. A comida preparada que eu digo a vocês é uma comida maligna, que foi feita, tá? E quando eu fui comer, e a minha mãe sentiu, porque mãe tem pressentimento, quem é mãe aqui sabe, né? E aí, quando eu fui comer essa comida, minha mãe sentiu no coração dela, porque mãe tem pressentimento, quem é mãe aqui sabe. Ela chegou na porta do meu quarto e foi falar, não coma essa comida, já era tarde, eu já tinha comido. Então, esse foi um dos fatores que me levou ao fundo do poço. Porque já tiveram outras coisas que já vinham acontecendo na minha vida, e esse desencadeou e me levou ao fundo do poço. De 2011, começou a minha vida decair. Eu comecei a definhar muito, eu perdi cabelo, eu fiquei em cima de uma cama, muito ruim. Eu não queria nada, eu só sabia chorar. E o que eu vou contar aqui daqui para frente são flashes da minha vida, porque de 2011 a 2014, a sensação que eu tenho é que eu dormi e acordei só em 2014. Porque eu não lembro de muita coisa, eu lembro de alguns flashes. Porque a sensação que eu tenho é que eu não estava em mim.
Então eu lembro que eu fui um fantoche na mão de muitas pessoas. E para procurar ajuda, porque eu não tinha reação de muita coisa. Então eu fui procurar ajuda, claro, porque eu não discernia o que era o certo do errado. Eu não sabia o que era certo e errado. Então, qualquer lugar que eu chegasse, a pessoa falasse que iria me ajudar, eu entrava, qualquer porta. Poderia ser uma igreja, como poderia ser uma macumba. Se a pessoa falasse que ia me ajudar. Com isso, eu fui em vários locais. E locais ruins. Eu fui em vários centros de macumbas. Em Brasília e no estado de Goiás. Eu fui em vários terreiros de macumba, vários. E eu virei uma fantoche na mão das pessoas. E o que os pais de santo determinavam, eu ia atrás. Não interessava o valor financeiro, não me interessava o que eles determinavam. Eles falavam para mim assim: traga X que você vai melhorar. E com isso eu fui indo mais para o fundo do poço. Muito mais. A minha história é longa. E em detalhes eu vou gravar com um bispo. Mas eu quero que vocês saibam que neste período não teve ninguém que me ajudasse, a não ser a minha mãe, que buscando para mim sem cessar. E às vezes eu levantava na madrugada porque eu via alguém falando comigo, eu via alguém me chamando, alguém falando, morre, você tem que morrer. Eu via vultos. E aí eu passava para ir ao banheiro, porque era a única hora que eu levantava da cama, eu via minha mãe de joelhos em oração, 24 horas, buscando por mim, sem cessar. Eu não tive familiar, eu não tive amigos, eu não tive ajuda de mais ninguém. E minha mãe buscando. A minha mãe não desistiu de mim. Não desistiu de mim. E então eu virei um fantoche, assim, na mão dos macumbeiros. Eu não podia ver um lugar escrito assim, má. Não precisava nem terminar cumba, que eu já estava lá dentro. Com foto. E eu fui definhando. Eu perdi cabelo, eu perdi unha, eu perdi a vontade de viver. Eu posso trazer para vocês, que eu tenho guardado. Em outra oportunidade eu posso pedir ao bispo que filme. Talvez o bispo possa ir na minha casa, eu posso trazer aqui. Eu tenho um saco daqui no chão, deste tamanho, de medicação controlada, de remédios, daqui no chão. Vazias caixas do que eu tomava. Eu mesma me medicava para eu não ver o dia passar, para eu não ver o que estava acontecendo. Isso durante 3 anos. Por 2 vezes eu lembro que eu quase fui presa, porque me levaram numa loja, colocaram coisa na minha bolsa, me levaram numa festa, colocaram dinheiro na minha bolsa que eu não roubei. Isso foram flashes que eu lembro das coisas que foram desencadeando. Enfim, e minha mãe buscando por mim, sempre. Sempre, sempre. Numa dessas noites que eu passava para lá e para cá, muito desorientada, eu via minha mãe ajoelhada, minha mãe levantando, indo para a igreja, minha mãe buscando sem cessar. A minha mãe assistia o programa do Bispo Paulo. E aí eu, passando para lá e para cá, ela assistindo. Eu fui parar num centro de macumba, onde o macumbeiro foi feito, como se a linguagem deles, né? A cabeça num lugar chamado Codó. Quem sabe onde é que é esse Codó sabe que é um lugar muito pesado. E aí ele me exigiu 20 mil reais e dizendo para mim que se eu levantasse esse dinheiro eu ia ficar bem. E eu levantei esse dinheiro e nesse exato momento em que eu estava atrás desse dinheiro, a minha mãe estava conversando com o Bispo Paulo, levou a minha foto até o Bispo Paulo e falou, olha, minha filha está muito ruim, e levou a minha foto para ele, e o Bispo Paulo falou, vou orar por ela, e ela vai conseguir vir aqui
ela vai conseguir chegar até aqui e a gente vai ajudá-la. E eu consegui levantar o dinheiro, consegui ir até o macumbeiro. E, na verdade, eu nem conversei com o macumbeiro, eu conversei com a entidade dele, que era Zé Pilintra. No momento que eu tive com ele, que eu fui entregar o dinheiro a ele, que eu vou resumir, porque não temos tanto tempo assim, que eu entreguei o dinheiro, ele olhou bem para mim assim e falou assim: eu vou te devolver o dinheiro. Porque, sabe aquele homem de branco? Eu falei: que homem de branco? Aquele homem de branco. A gente não pode mais que ele. A gente não pode mais que ele. E tem um homem que está buscando por você e uma senhora, a linguagem dele, barra de saia, morena, que está buscando por você. Eles são mais fortes do que a gente. E a gente não pode fazer mais do que eles estão fazendo por você. Então, está aqui seu dinheiro e vai buscar eles lá. Porque aqui a gente não tem mais recurso do que eles. Está aqui seu dinheiro, está aqui sua fotografia. E eu estou recomendando você ir lá. Porque é lá que você vai conseguir ajuda. Aqui você não tem mais condição de nada. E aí, eu voltei para casa arrasada. Porque ali, para mim, era onde eu ia achar ajuda. A minha mãe, no outro dia, me tirou da cama, de pijama, e me trouxe até o Bispo Paulo. E hoje eu estou aqui. E eu acho que eu não preciso falar mais nada. Então, olha o que você ouviu. Pode cortar, fazendo um favor. Olha o poder que tem a oração por um familiar. Aparentemente, pode ser que você ache assim, não está acontecendo nada, mas está. Tá. No campo espiritual está havendo uma batalha tremenda. Só que você ouviu aqui o que o mal na boca lá deste cidadão falou para a moça: nós não podemos mais do que o homem de branco. É porque o inimigo não pode falar o nome do Senhor, né? O nome de Jesus tem poder, quebra tudo enquanto é coisa ruim. Não podemos mais do que o homem de branco, ou seja, Jesus, o Senhor, Deus. E Ele já está cuidando de você. Tem lá uma senhora, sabe, a barra de saia, a mãe dela, que está orando por você. E olha a transformação. Hoje a vida da moça é uma vida abençoada, é uma vida transformada. Só que olha que interessante o que ela disse, que ela ouvia vozes: você tem que morrer, você tem que morrer, e não sei o quê. E ela se levantava de madrugada e quando ela passava, ela via a mãe dela o quê? Orando. Orando. É por isso que eu digo para você que a oração, ela não pode parar, ela tem que ser uma oração com um propósito firme. Às vezes as pessoas, elas não entendem e elas começam bem, mas não continuam. A perseverança é fundamental. A palavra de Deus fala que a perseverança, ela vai produzir esperança, certeza que as coisas vão dar certo. Então, meus irmãos, se você quer ver salvação na sua casa, transformação na sua família, ore, busque por eles, lute por eles, não importa o tempo que for necessário. Continue orando, continue buscando, continue clamando, continue pedindo a Deus e coloca tudo isso diante do Senhor com um propósito firme, que as coisas vão acontecer em nome de Jesus.
sempre no último domingo do mês, aqui na comunidade Cristã Minas, nós vamos ter essa oração especial pela família, apresentando ao Senhor para que o mês que vai começar seja um mês de muita paz na nossa casa, seja um mês de união, seja um mês de saúde, de prosperidade. Se tiver alguém desempregado, que as portas se abram. Se tiver alguém que não está prosperando no trabalho, que passe a prosperar. Que todos sejam felizes. Amém? Eu faço a minha parte. Quando eu digo faço a minha parte, eu estou falando de estar orando por você, de ir ao monte apresentar a sua vida, a sua casa, de estar aqui para te atender, para te ouvir, para te orientar, de estar aqui ministrando o culto, a palavra de Deus, mas eu não posso fazer a sua parte. Eu só posso ir até um certo ponto. Agora você tem que caminhar a parte que lhe cabe. Não adianta. Às vezes a gente coloca muita culpa no pastor. Será que o pastor está sem fé? Será que o pastor isso? Às vezes está mesmo. Às vezes que o pastor é preguiçoso. Às vezes que não é pastor nada. Porque pastor é pastor. Pronto. Pastor é pastor. O próprio Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Claro que isso ele estava falando dele mesmo. Dele. O único que teve coragem realmente de dar a sua vida física pelos outros foi Jesus. Mas o bom pastor, depois de Jesus, vamos dizer assim, é aquele que procura estar ali lutando pelas ovelhas. Mas tem ovelha que não quer ser ovelha, tem ovelha que quer ser bode. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Ali para as bandas da Bahia, ali nesse caminho que vai aqui, o que tem de bode na estrada ali, se você já foi para lá, meu irmão, fica tudo solto. Por quê? Porque dá trabalho demais, ninguém aguenta, não tem como. O bicho é terrível. Ele derruba tudo, ele come tudo que tiver na frente, come tudo mesmo. Não é só mato que ele come, não. Tudo que tiver na frente, ele sai comendo, sai destruindo, sai mastigando, sai... Destruindo, ué. Tinha bode lá? Estou falando. O bode subia no pé de abacate, pulava no pé de abacate e caía lá dentro. E tem um monte de pessoas que estão vivendo assim, estão agindo assim. Ao invés de ser ovelhas, estão sendo o quê? Bode. O que é o bode? O que é a ovelha? A ovelha é obediente. A ovelha dá ouvidos à voz do pastor. O pastor fala, por aqui ovelhas, ovelhas, por aqui. O que as ovelhas fazem? Por aqui. E o bode? Bode, por aqui o bode. O bode é assim. E tem gente que está sendo bode. Como é que Deus vai abençoar? Não tem como. Então vamos ser ovelha. Eu creio que Deus tem o melhor preparado para cada um de nós, para nossa família. Mas nós vamos chegar aí se seguirmos a palavra de quem? De Deus. Nós vamos chegar lá seguindo a palavra de Deus. Vamos dar ouvidos àquilo que nós temos aprendido. Vamos ter mais propósito. Vamos ser mais firmes, menos inconstantes, e nós vamos vencer. Amém? Você viu que testemunho maravilhoso? Tem preço isso? Eu digo para você que não tem, porque a entidade do mal lá cobrou 20 mil. E você sabe que não ia o quê? Resolver. Jesus ensinou que nem o diabo é contra os outros demônios. A Bíblia fala que nem no inferno há divisão. Se não há divisão, como é que uma entidade maligna
vai derrotar a outra? Não vai, eles são tudo parceiro, amigo, são unidos. Então aquilo ali é uma enganação, mas mesmo assim ela estava disposta, ela juntou o dinheiro, 20 mil reais, para resolver o problema dela. E a pergunta que eu te faço é: Jesus cobrou quanto? Quanto? Nada, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o milagre é de graça. O que de graça recebestes, de graça também deveis dar. O milagre é de graça, a bênção é de graça, mas a pessoa tem que ter uma comunhão com quem? Eu vou mostrar isso para você dentro da Bíblia. Abre a sua Bíblia em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. O título da mensagem é: a corrupção do gênero humano. A corrupção do gênero humano. Acompanha comigo, por favor. Olha o que está escrito. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram o quê? Valentes, varões de renome na antiguidade. Agora presta bastante atenção no versículo 5 em diante. Eu li o início só para você não ficar perdido. Olha a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Presta atenção, por gentileza. Deus olhou para a terra e se entristeceu. Se entristeceu por quê? Porque Deus viu que a maldade do ser humano estava se multiplicando. E quando nós falamos essa palavra maldade, nós entendemos ela como um sentimento ruim. Concorda comigo? Um sentimento ruim. E aí nós voltamos lá na criação, quando Deus criou tudo, inclusive o homem, o ser humano. A Bíblia Sagrada fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diferentemente dos anjos. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós entendemos que essa propriedade de sentimentos é algo exclusivo de quem? De Deus. Se você observar na Bíblia, anjo não tem esse sentimento, nem o do bem e nem o do mal. Você acha que o diabo fica triste de estar destruindo alguém? Não, ele não está nem aí, ele não sente nada. Não existe isso nele. Não existe isso nele. Nem o sentimento do bem, nem o sentimento do mal. Ele não foi programado assim, ele não foi criado assim.
Os anjos que a gente vê que Deus mandou na terra. Lembra o anjo que veio visitar Gideão? Lembra quando Gideão malhava o trigo para colocar a salvo dos midianitas? Está lá em Juízes capítulo 6. A Bíblia fala que Gideão, na sua coragem, saiu da caverna e foi malhar o quê? O trigo. Ele está lá malhando o trigo e aquela atitude chamou a atenção de quem? De Deus. Aí Deus envia o seu anjo. Aí o anjo vem, olha para Gideão e o Senhor é contigo, homem valente. Aí o Gideão olha, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio essa situação? Querendo contender, tipo, tocar o sentimento. O anjo vira e fala, então vai nessa sua força, vai sozinho e livre Israel das mãos dos inimigos. Em outras palavras, problema seu então. Vamos ver aonde você chega com essa sua arrogância. Vamos ver onde é que você chega sozinho. Você não percebe ali o quê? Essa questão do sentimento. Eu quero que você entenda a questão do que entristeceu a Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para ser parecido com Ele. Quais são os atributos de Deus? Deus é amor, justiça, paz, bondade, fidelidade. Deus fez o homem para ser assim. Imagem, a sua imagem e semelhança. E quando Deus olha para a terra, o que Deus vê? O que está escrito aí? O que Deus vê? Maldade. Só maldade. E o desígnio do coração, os pensamentos, os desejos das pessoas era só coisa o quê? Ruim, coisa maligna. O mal já tinha tomado conta. Então a Bíblia fala que Deus se entristeceu e Deus resolveu acabar com tudo aquilo que Ele criou. Dar fim em tudo aquilo, em tudo, em todos. Por quê? Porque essa maldade, essa malignidade, isso entristece a Deus. Por isso que Jesus falou assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso, será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus estava lembrando o início de tudo, falando que o ser humano, ele tem que procurar viver em amor, em justiça, em bondade, em fidelidade, e não na malignidade. Então Deus olha e resolve acabar com o quê? Com o quê? Com tudo. Eu quero que você entenda isso. Deus resolve acabar com o quê? Com tudo. Tudo. Porém, lê comigo no versículo 7. Lê comigo no versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus já tinha tomado uma decisão: fazer desaparecer o quê? Fazer desaparecer o quê? O quê? Tudo! Eu quero que você guarde isso. Deus falou que ia fazer desaparecer o quê? Tudo. O homem que Ele criou, os animais, tudo, tudo, tudo. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Diga glória a Deus. Você vai entender agora. Deus olha para a terra e só vê o quê? Deus olha para a terra e só vê o quê?
maldade, malignidade, coisas ruins, pensamentos ruins de destruição, pensamentos de morte, enfim, de iniquidade. Deus olha e fala: vou fazer desaparecer tudo. Mas quando ele olha de novo, ele vê quem? Ele vê quem? Ele vê Noé. E Noé alcança graça aos olhos de quem? De Deus. O que é graça? Favor não merecido. Noé alcança essa graça, esse favor não merecido. Mas por causa de quê? E olha que interessante, no meio de milhões de pessoas, Deus só viu quem? Deus só viu quem? Se Deus olhar para a terra hoje, porque na verdade Ele está olhando, e o dia do dilúvio vai chegar de novo, só que dessa vez vai ser mais quente, porque da outra vez foi com água, e dessa vez vai ser com quê? Com fogo. O dilúvio vai chegar de novo, vai acontecer o fim de novo. E Deus está olhando atentamente para ver se encontra outros Noés. Agora está difícil, hein? Está difícil porque a maldade tem se multiplicado. O desígnio mal do coração está crescendo. Então Deus olha e viu quem? Noé. E Noé acha graça diante de Deus. Por quê? Queria chegar aqui agora. Por quê? Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem. Primeira coisa que Noé era homem. O que significa isso? Ser justo. É aquela pessoa que vive na prática da palavra de Deus. Mesmo vivendo num mundo cheio de maldade, mesmo vivendo entre pessoas cujo coração estava cheio de coisas ruins, pensamentos ruins, Noé vivia na prática da palavra de Deus. Noé não estava nem aí para o que os outros pensavam, achavam, faziam ou deixavam de fazer. Noé, ele não comparava a vida dele com a vida de ninguém. Noé não ficava falando: ah, porque fulano faz, eu também posso. Ah, porque fulano fez, eu também faço. Ah, porque isso, porque o outro, porque... Noé não estava nem aí para ninguém. Noé mantinha a comunhão dele com quem? Com Deus, poxa. Eu quero que você entenda nessa noite que o que salvou Noé, o que fez Deus achar graça em Noé, era a comunhão que Noé tinha com Deus. É essa comunhão que tem que existir, que não está existindo hoje em dia mais. Não está existindo. Você olha para as pessoas não estão tendo compromisso nenhum com Deus. Nenhum. Eu até falei aqui com as pessoas hoje, que está sendo igual os casamentos do século 21. Já viu os casamentos do século 21? Ó, nós vamos casar, mas aí você mora na sua casa e eu moro na minha. Não é assim os casamentos de hoje em dia? Ó, nós estamos casando, mas nós somos livres. Cada um pode fazer o que quiser. Aí quando a gente quiser se encontrar, a gente marca, se encontra, e depois cada um segue seu caminho. Casou para quê? Aonde existe compromisso aí? Hã? Não existe. E assim está acontecendo também, espiritualmente falando. As pessoas, o tempo vai passando e elas não vão tendo compromisso nenhum com Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, guarda o que eu vou te ensinar. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes,
ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. Deus está dizendo claramente que ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de compromisso. Ele é um Deus de comunhão. Ele é uma pessoa. Ele não é um objeto. Ele não é uma estátua. Ele não é algo que você coloca no canto da geladeira, no canto da sua casa, sai, vai dar o seu passeio e ele fica lá. Não, não, ele não é isso. Ele é uma pessoa que diz para nós assim, ó, que enquanto nós estivermos com ele, ele vai estar conosco em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele vai estar conosco. Lembra de Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele é um Deus de compromisso. Ele não é um Deus que fica aqui, tá bom, Deus, daqui a pouco eu volto. Não. Não. Então Noé era justo. Mesmo vendo todo mundo no caminho errado, Noé praticava a palavra de quem? De Deus. Noé vivia a palavra de Deus. E tem mais, ele não era só justo. Noé, eis a história de Noé. Noé era homem justo. E o que mais? Opa, Noé era o quê? Íntegro entre os seus contemporâneos. O que quer dizer uma coisa íntegra? Arroz integral. Hã? Vocês não comem arroz integral, não? Hã? Hã? Ele não tem mistura. Ele é íntegro. Ele é puro. Ele não se deixa corromper. Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos. Será que é assim que o povo de Deus tem sido hoje em dia? Será que as pessoas que vão na igreja têm sido íntegras? Eu recebi um vídeo essa semana, eu até mandei para os pastores. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Talvez você já viu. Uma corrida que teve aí, uma maratona que teve. E no final da corrida um queniano estava indo na frente. Isso aqui é um fato verídico, presta atenção. Estava chegando, estava pertinho da linha de chegada. E o segundo colocado vinha lá uns 10 segundos atrás. Aí o rapaz chegando distraiu. Tá chegando mesmo. Distraiu. Aí veio o outro de trás, o segundo colocado, chegou perto dele e empurrou ele. Não para ele cair. Empurrou ele para ele chegar primeiro. Acabou a corrida. O queniano chegou em primeiro, empurrado pelo outro, e o outro em segundo. Aí numa reportagem, o repórter olhou para aquele que chegou em segundo e perguntou assim: vem cá, por que você fez isso? Aí ele olha para o repórter e fala assim: isso o quê? Quando a pessoa é íntegra, ela não pensa os pensamentos maldosos, maliciosos. Ele perguntou para o repórter: isso o quê? O que eu fiz? Aí o repórter olha para ele e falou assim: não, rapaz, você estava em segundo, o outro estava... Por que você fez isso? Por que você não passou dele? Por que você empurrou ele para ele chegar primeiro? Aí ele falou: isso o quê? Você empurrou o outro chegou primeiro. Por que você não passou dele? Chegou, ele estava distraído. Aí ele vira para o repórter e fala: que honra teria nisso? Que honra teria nisso? Eu chegar primeiro porque o outro estava distraído? Porque se ele não tivesse distraído, ele ia chegar em primeiro. Ele tinha mais condições do que eu. Que honra teria nisso? É isso que está faltando
nas pessoas que congregam, que frequentam as igrejas. Não vou nem falar nos servos de Deus e nem nos cristãos, porque automaticamente uma pessoa que é cristã de verdade ou é serva de Deus de verdade, ela já pensa assim. Tem muita coisa na nossa vida que às vezes nós praticamos ou agimos, e eu pergunto para você, aonde está a honra disso? Aonde está? Noé era íntegro. Noé era um homem honrado. Mesmo vivendo num mundo corrupto, Noé não tinha aquela conversinha assim, me deixei levar. Me deixei envolver. Não, Noé era um homem íntegro. Entendeu agora por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Deus estava aqui, já tinha decidido que ia acabar com o quê? Com tudo. Porém, Noé achou graça aos olhos de Deus. Sabe qual é o nome disso? Comunhão com Deus. O nome disso é compromisso com Deus. Quando a pessoa tem comunhão, tem compromisso com Deus, ela não abre por nada. E eu digo para você, pode estar vindo a tempestade que for, a catástrofe que for, quem tem comunhão com Deus está blindado. Quem tem comunhão com Deus, quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram apertados ali para se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor? Eles falaram, não vamos nos dobrar. E o rei, eu vou jogar vocês na fornalha. Pode jogar, nós não vamos nos curvar. Mas eu vou mandar acender 7 vezes mais. Pode acender. Se o nosso Deus, a quem nós servimos continuamente, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Se não quiser, fica sabido hoje, ó rei, que nós não vamos nos curvar. Eu pergunto para você, foram lançados na fornalha, sim ou não? Sim ou não? Se queimaram? Por que não? Por que não? Porque o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Mas se o deixardes, Ele também vos deixará. A Bíblia fala que quando aqueles 3 homens foram lançados na fornalha de fogo, o rei, olhando do lado de fora, ficou desesperado. Chamou o oficial dele e falou, me explica, o que é que está acontecendo? O oficial, o que é assim? Eu não estou entendendo. Quantos homens nós lançamos no fogo? Não foi 3? O oficial, foi ao rei. Então por que eu vejo 4 passeando no meio do fogo? E o 4º homem tem a semelhança dos deuses. Por quê? Deus estava com eles no meio. Você consegue entender isso? Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego no meio do fogo. Deus estava com Davi no vale da sombra da morte. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Com quem mais? Com quem mais? Deus estava com tantos. Com tantos. Por quê? Porque aqueles estavam com ele. Deus esteve com Noé no dilúvio. Por quê? Porque Noé estava com Deus. Eu estou ensinando para você e estou aprendendo junto com você aqui hoje, que o que faz toda a diferença aos olhos de Deus é a comunhão que nós temos para com Ele, ou a falta de comunhão que nós temos. Lembra que Jesus fala que lá no dia do grande julgamento, alguns ficarão do lado de fora e dirão, mas Senhor, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos isso e aquilo outro. E Jesus vai responder, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço.
Sabe por que ele vai dizer isso? Porque ele já disse anteriormente que aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai que está nos céus. O que é confessar Jesus diante dos homens? É ser íntegro. É ser íntegro. É ser justo. É praticar a palavra de Deus. Através dessa palavra ser justo, é praticar a palavra de Deus. É isso. Eu fui fazer uma visita uma vez numa casa. Tem situação de visita, rapaz, que eu já começo logo a coçar minha cabeça, que eu finjo que não estou vendo nada, mas não tem como. Fui fazer uma visita. Aí chega uma pessoa lá no meio. Foi uma visita meio assim com um festejo. Um festejo. Aí estamos lá. Aí daqui a pouco chega um querendo dar um sermão no outro. Rapaz, por que você tem que agir assim? Por que você está fazendo assado? Eu não sei o que. Aí o que o outro faz? Vira para ele. E quem é você para falar comigo? Não, mas você não tem que olhar para a minha vida. Você tem que olhar porque eu estou falando. Ninguém vai olhar para o que você está falando. Todo mundo vai olhar para aquilo que você é. Para as atitudes que você toma. Para as decisões que você toma. É para isso que as pessoas vão olhar. Ninguém vai olhar para o que você está falando. Ninguém. Ninguém. O ser humano não olha para o que o outro fala. Quer que eu te prove? Vou te provar agora. Quer que eu te prove? Posso provar? Estamos no período eleitoral, não estamos? Na televisão tem um monte de gente falando coisa bonita, não tem? Aí você vai votar neles porque estão falando bonito, não é? Sabe por quê? Porque para você não importa o que a pessoa está o quê? Falando. Você quer ver ela fazer, você quer ver as atitudes. Quais foram as atitudes que ela já teve? Quais as atitudes que ela terá? Você quer ver a atitude. Então, se você realmente acredita no que eu estou pregando aqui hoje, então você está entendendo que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque Noé tinha comunhão com Deus. Noé tinha compromisso com Deus. Continua comigo aqui para finalizar. Então Noé alcançou graça, salvação, concorda? Noé estava salvo, concorda? Só que tinha um detalhe. Deus olha para Noé e vê o quê? Poxa, ele tem família. E se ele for salvo e a família toda morrer, perecer, como que vai ser a situação dele? Ele não vai ser feliz. Agora presta atenção no que diz aqui, ó. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com quem? Olha que maravilha, Noé andava com Deus. Quem tem comunhão com Deus, anda com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Aí depois Deus vem falando como é que vai para fazer a arca. Vamos pular isso aí, vamos no versículo 17. Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir, olha de novo a palavra tudo aí, ó, toda a carne, toda a carne. Isso aqui Deus estava falando com quem? Com Noé. Então quando Deus fala, estou para consumir toda a carne, Deus já está dizendo, ó, todo mundo, só você vai ser o quê?
salvo, porque só você tem comunhão comigo. Toda carne, toda carne, toda carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Agora presta atenção no 18. No 18, contigo, quer dizer o quê? Sozinho não, só se for com você. Ó, contigo, com você que tem comunhão comigo, com você que tem compromisso comigo, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus, com você. Porque eu não achei graça neles, não. Não. Tá vendo essa maldade aí, ó? Eles estão no meio dessa maldade. Eles estão no meio desses desígnios maus do coração. Agora, com você, eu permito eles entrar na arca. Em outras palavras, a decisão também é sua. Se coloca eles para dentro, não, a arca é para você. A salvação é para você. Você tem comunhão. Você tem compromisso. Mas, para que você não se entristeça por causa da sua fé, lembra? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por causa da sua fé, eu vou permitir essas pessoas entrarem com você. Então o que eu aprendo nessa mensagem? Eu aprendo que quando eu tenho comunhão com Deus, compromisso com Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele me entrega esse privilégio da salvação. E por causa da minha fé, orando pela minha família, aí já vem aquela oração. Orando pela minha casa, orando pela libertação deles, pela transformação deles, pela cura deles, essa salvação alcança o meu lar. Essa transformação, esse poder de Deus, esse socorro de Deus alcança o meu lar. Quer dizer que Deus faz de minha vida um canal de bênçãos. Deus faz de minha vida esse canal, se eu tiver essa comunhão com Ele, esse compromisso com Ele. Então, meus irmãos, vamos ter comunhão a partir de hoje. Deus, Ele está nos chamando para um relacionamento sério. Ah, mas o outro, esquece o outro. Noé não estava olhando para ninguém. Ah, mas minha vida, que vida? Que vida? Sem Deus não existe vida. Mostra para mim que existe vida sem Deus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe a pessoa chegar até Deus se não pegar o caminho que é Jesus. Não tem como. Ele é a vida. Vamos fazer uma aliança verdadeira com Deus, gente. Não vamos perder tempo mais não. Esse dilúvio pode vir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa a qualquer momento. Não quer dizer que tem que acontecer no mundo inteiro de uma vez, não. Pode ser na minha vida e na minha casa. Pode ser na sua vida e na sua casa. E a pergunta que eu te faço é: sua arca está pronta? Você está construindo sua arca? Quando esse dilúvio chegar, você vai estar com a portinha ali pronta só para você entrar com a sua família e escapar desta morte? Ou você vai ficar no meio da água, no meio do afogamento? São decisões que a gente toma, são atitudes que a gente escolhe tomar. Tome a decisão certa. Entrega seus caminhos para Jesus.
Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa Deus cuidar de você, cuidar da sua família. Ore pela sua casa. Tenha compromisso com Deus. Eu me lembro de Jó. Os filhos de Jó, pelo que eu entendo, eram igual os filhos de Noé. Os filhos de Jó, a Bíblia fala que era festa todo dia. Todo dia. Mas Jó levantava todas as madrugadas para orar pelos seus filhos. Jó estava construindo a arca dele. Eu e você temos que construir a nossa arca. Que haja salvação da nossa alma e que haja salvação da nossa família. Todo último domingo do mês, nós fazemos a oração especial pela família. Mas, todo domingo é culto de avivamento e salvação. Todo domingo nós estamos renovando nossa aliança com quem? Com Deus, fortalecendo nossa comunhão e nosso compromisso com Deus. Amém? Quem entendeu a mensagem? Fica de pé no seu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Noé. E olha que interessante, né? Interessantíssimo. Noé precisava agora de tempo para construir a arca. Quando a pessoa acha graça aos olhos de Deus, até o tempo Deus muda. Deus já tinha decidido acabar com tudo. Eu imagino a tristeza que Deus estava. Mas quando a pessoa acha graça aos olhos de Deus, até o tempo Deus muda. Pelo que a Bíblia indica, Noé demorou cerca de 100 anos para construir a arca. Imagina Deus esperando. E a maldade se multiplicando. Mas Deus tinha compromisso com quem? Com Noé. Porque Noé tinha compromisso com Deus. Feche os seus olhos.